Irmãos, na semana passada nós começamos meditando na palavra de Deus acerca da vida do rei Davi, em especial quando ele ainda começa, antes de assumir o reinado, antes de assumir o trono. E você que não esteve aqui na semana passada por algum motivo, hoje nós vamos continuar, é uma sequência, Então de repente alguma coisa ou outra, para que você entenda um pouco mais, talvez se faça necessário dar uma passadinha talvez ali no YouTube da nossa igreja, e talvez ver a mensagem da semana passada. Mas, se falando desse tema que nós já temos trabalhado, sobre crises, as oportunidades de Deus agir na nossa vida, a maioria de nós estamos inseridos em crises. Mesmo em momentos que às vezes muitas coisas da nossa vida estão resolvidas, existem assuntos que muitas vezes nos tiram o conforto, trazendo desconforto. Tem muitas coisas às vezes que nos tiram a paz. E eu acho interessante usar até uma analogia, que a crise ou as crises que muitas vezes advêm contra as nossas vidas ou sobre as nossas vidas, elas carregam revólveres, uma arma muito pesada, um revólver super destrutivo. Mas não é um revólver que talvez que a gente esteja acostumado, que a gente vê talvez na cintura de um policial militar, ou na mão de pessoas que possuem essa arma. Porque esses revólveres que nós estamos acostumados a ver, eles cospem balas, Eles cospem balas, eles atiram balas. A crise ou o revólver da crise, muitas vezes eles não atiram balas, mas atiram tristeza no nosso coração. O revólver que a crise carrega, na maioria das vezes, não fere a nossa pele, não fere o nosso físico. Se bem que muitas vezes até o nosso físico, como Jó, a gente é ferido também, com doenças que sobrevêm sobre nós. Mas na maioria das vezes, a crise, ela fere a nossa fé. E em muitas vezes, a gente se vê sem fé. Em muitas vezes nós somos atingidos e a gente, só recapitulando aquilo que a gente falou na semana passada, a gente se esquece de olhar para Deus e começa a olhar para os problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas. A gente se esquece das promessas que Deus já fez, as promessas que Deus já constituiu. A gente se esquece de cantar aquele hino que a gente estava cantando agora há pouco. Quando vem as dificuldades, a gente esquece de cantar que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, que tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela se cumpre independentemente do que eu faça ou deixe de fazer. A palavra de Deus vai se cumprir. Independentemente de qual está sendo o curso que o nosso país ou que a humanidade está tomando, a palavra de Deus jamais deixa de se cumprir. E quando as balas que a crise, através do seu revólver, atira contra a nossa vida, o principal sentimento que vem sobre nós é justamente perder a paz. E são nesses momentos que nós podemos observar: eu fui atingido. Mas eu sempre gosto da analogia, irmãos, principalmente quando nós olhamos em um campo de batalha. A palavra do Senhor, inclusive através do apóstolo Paulo, ele vai nos chamar, e ele usa até a comparação em uma das suas cartas para Timóteo, dizendo que nós somos como soldados. E em um campo de batalha, muitas vezes nós somos feridos, nós somos atacados. Esse mesmo apóstolo Paulo, como eu dizia, não sei se foi no domingo que eu disse isso ou na quarta passada, em muitas coisas nós somos atribulados, angustiados, muitas vezes nós ficamos perplexos, assustados com aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas, mas em nada nós somos vencidos, porque nós temos um general, nós temos um rei, nós temos um Senhor que vai à nossa frente. E usando essa figura, essa analogia de um campo de batalha, muitas vezes o soldado ele é atingido, mas ainda existe vida no soldado, para que ele possa se recompor, se reestruturar e partir novamente para frente da batalha. Existem momentos que o Senhor Deus, até o próprio Deus, permite que nós sejamos atingidos, e talvez a nossa pouca compreensão, como seres humanos que nós somos, e somos limitados nesse sentido, a gente pensa: por que Deus permitiu que isso sobreviesse contra a minha vida? Mas é o trabalhar de Deus até para que nós possamos ser curados. Porque enquanto a gente está lá na linha de frente da guerra, lá na batalha, não tem como sermos tratados em nosso íntimo. Não tem como sermos separados por Deus para que Ele possa sarar as nossas feridas. E muitas vezes a gente quer camuflar as adversidades, a gente quer esconder, muitas vezes a gente quer sair da porta da nossa casa e não demonstrar para ninguém a nossa fraqueza. Muitas vezes a gente é como Naamã. Eu não sei se você se lembra da história de Naamã. 2 Reis capítulo 5 vai nos retratar essa história. Um grande rei de um grande império, naquela época do profeta Eliseu.
Naamã, ele era um general de guerra, mas todos os dias ele escondia a sua fragilidade das pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos os dias pela manhã, eu imagino ele como um general de guerra, ele pegando a sua capa e saindo à batalha. Era o ofício dele, e ele como general não poderia mostrar fraqueza às pessoas. Talvez, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui, há homens e talvez até há mulheres que são responsáveis não só pela sua própria vida, mas tem outras pessoas que dependem de você, assim como eu. Não só uma casa muitas vezes depende de você, mas lá no seu serviço, talvez um ofício ministerial, outras pessoas que dependem de você, e você não pode demonstrar fraqueza. Mas aí é nesse momento que Deus permite que essa palavra entre na sua vida, para você entender que você não é forte e autossuficiente, mas que através dos problemas Ele vai te reestruturar, Ele vai te reerguer, Ele vai te restaurar, para que você continue sendo fonte de combustível para outras pessoas. E Davi, em muitos momentos, foi atingido por crises. E talvez são justamente nesses momentos que a nossa pressão arterial, aquilo que é capaz de controlar as nossas emoções e até os nossos sentimentos, e muitas vezes nos levam a uma ação. São nesses momentos de crise que a pressão arterial sobe, e às vezes a gente é dominado por um pensamento de raiva, ou até por um comportamento raivoso, por uma agressividade. A gente se esconde muitas vezes nessa capa da raiva. Era aquilo que Naamã fazia. A gente se esconde muitas vezes na capa da ansiedade, na capa da timidez, e, enfim, você pode aplicar essa palavra da maneira que você achar necessário para a sua vida. O que acontece em nossas vidas é que muitas vezes até nós somos injustiçados, e Davi é a figura de um homem que em muitos momentos da sua vida, ele foi injustiçado. E são em momentos que a injustiça vem e bate na porta da nossa casa, e muitas vezes até entra, que nós somos tomados por esse pensamento, e muitas vezes até por esse comportamento de raiva, porque a gente se vê em uma ação limitada. Eu fui injustiçado, e não tem nada que eu possa fazer para mudar essa situação. Não tem nada. A injustiça talvez seja o melhor trabalhar da parte de Deus, para a gente entender que nós não somos capazes, e nós somos limitados em nosso campo de ação. Davi sofreu isso aqui diversas vezes, principalmente através da pessoa de Saul. Mas não só Saul, como outras pessoas que ao longo da história de Davi, se nós pararmos para olhar em toda a história de Davi, outras pessoas surgiram na história de Davi. A palavra do Senhor vai nos narrar, inclusive, em muitos momentos, que ele tira então os seus olhos de Deus, ele tira os olhos da promessa e coloca os olhos justamente dessas pessoas que estavam trazendo injustiça, não só contra Saul, mas outras. E eu queria, nesses minutos aqui agora, falar de uma outra pessoa que apareceu no caminho de Davi e trouxe injustiça para ele. Talvez, irmão, você, nesse momento que nós estamos vivendo agora, outro dia, acho que foi segunda-feira, eu não sei se foi na segunda mesmo ou se foi no final de semana que a Petrobras anunciou isso. Eu nem gosto de falar nisso, irmãos, e evito realmente a olhar essas coisas. A gente precisa se manter informado, mas essas notícias que tiram a minha paz, eu evito mesmo, porque eu conheço a minha limitação, e eu sei muitas vezes que se eu alimentar meu coração com essas realidades, eu posso fraquejar na fé, e eu não quero fraquejar na fé, eu quero continuar olhando para Deus, eu quero. A Petrobras anunciou, que vai ter aumento de 24% no diesel. O que isso significa? Se aumenta o frete, se aumenta tudo, você vai aumentar o saco de arroz, você vai aumentar, tudo depende dos caminhões, a gente depende disso aqui no Brasil. Então isso é um efeito dominó, 24% a mais vai aumentar ainda. Se a gente for parar para observar isso, essa crise que está iminente no nosso país e na nossa nação especificamente, e na verdade ao redor do mundo, porque o nosso país ainda está segurando o preço do combustível há muito tempo, ao redor nos Estados Unidos, por exemplo, toda semana tem subido o combustível lá. Se a gente for parar para observar isso, com certeza nós vamos fraquejar na fé, e a gente vai ser alvo desse revólver da crise, que vai nos colocar lá embaixo, vai tirar o sorriso do nosso rosto e vai colocar uma tristeza no nosso coração. Em um determinado momento da vida de Davi, apareceu um homem chamado Nabal. Nabal, guarde esse nome, Nabal. Nabal, ele era casado com uma mulher, por nome de Abigail. E Abigail futuramente, inclusive, vem até ser mulher de Davi. Ela viveu juntamente com Nabal na época de Davi. Eu acho interessante que Nabal, ele traz no significado, inclusive, do nome dele. Nabal é um nome hebraico. O nome de Nabal significa tolo. E era justamente a figura que esse homem era, Nabal.
Ele tinha uma vinha muito grande, era um homem muito rico. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele tinha gados, ele tinha ovelhas, e ele se enchia de orgulho por isso. E por ele ser um homem tão rico, ele precisava de segurança. Não só seguranças particulares que andavam com ele, mas ele também, Davi inclusive, fez a sua segurança. Nabal ficava no alto da colina, fazia suas plantações em campos, e Davi ficava mais abaixo, mas Davi e seus homens protegiam esse homem. E Nabal ostentava na sua vida. A palavra do Senhor vai nos narrar essa história lá em 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 2, dizendo: Nabal era um homem muito poderoso, mas não obstante todo esse poder, ele era frágil, por isso que ele precisava de proteção. Aí no versículo 3 de 1 Samuel 25, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era rude e mau, descendente ali da linhagem de Caleb. Caleb era um homem valente, né? Juntamente com Josué. E esse homem, Nabal, era descendente de Caleb, rude e mau. Nabal era uma pessoa tão egoísta por causa do seu poder, porque quanto mais poder a pessoa tem, menos dependente ela passa a ser de outras pessoas. É por isso que muitas pessoas até não crescem na vida, financeiramente falando, em termos naturais, aquilo que a gente consegue ver. Porque Deus sabe, muitas vezes, a ganância que está no coração de uma pessoa, a vaidade que está no coração daquela pessoa. E vê que se ela crescer, ela não vai ser mais dependente, e muito menos a dividir nada com ninguém. Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente pode até enganar a nós mesmos, mas nós nunca enganaremos a Deus. E talvez pela nossa própria ação, nós limitamos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, pelos nossos próprios sentimentos egoístas. E o mundo de Nabal rodava em torno de uma pessoa, Nabal. Ele não dividia nada com ninguém, ele não dava nada para ninguém, e principalmente ele não dava nada para Davi. E é aqui nesse momento que a injustiça começa na vida de Davi, nesse tempo da história de Davi. Nessa época aqui, Davi, só para você entender, te contextualizando, nessa época Davi, ele tinha aproximadamente 1000 pessoas com ele, 600 homens, aquelas pessoas que foram sendo rejeitadas, que não tinha muito valor, foi se ajuntando ali com Davi. Davi fez um exército, e através desse exército, Davi protegia os pastores, e Nabal estava dentro desse campo de proteção de Davi e dos seus homens. Ele guardava os rebanhos, guardava as plantações, tanto dos ladrões, quanto dos beduínos, que saqueavam muitas vezes as fazendas que existiam, porque naquela época lá em Israel, não tinha polícia militar, não tinha força policial, e Davi fazia esse papel. A proteção de Davi para a vida de Nabal, para a casa de Nabal e para tudo que Nabal tinha, era tão real que um dos servos de Nabal, preste atenção nisso aqui, um dos servos de Nabal, 1 Samuel 25, 16, ele chega a reconhecer e diz isso. Ele vai dizer assim, 1 Samuel 25, 16, dia e noite. Pode acompanhar na sua Bíblia comigo, tá, irmãos? Eu vou falando o texto aqui, você vai acompanhando na sua Bíblia comigo, para você não ficar boiando aí. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Perceba o que o servo de Nabal diz. Davi e seus homens, eles eram como um muro ao nosso redor. Quer dizer, a proteção de Davi se fez visível dia e noite. Assim de dia como de noite, Davi estava um muro ao nosso redor. E Davi e Nabal estavam nesse instante coabitando ali no mesmo território. Eu acho interessante, porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, irmão, era um homem cabeça dura. Davi era um homem cabeça dura. Nos momentos de fraqueza, ele era cabeça dura. E esse era o momento de fraqueza que Davi estava passando aqui. Que nós vamos entender isso agora, nesse exato momento. E em algum momento, essa coabitação de Davi com Nabal, com certeza daria errado. Duas cabeças duras vivendo no mesmo lugar, isso é difícil, né? É difícil você pegar uma mulher e um homem, que os dois, ninguém cede nunca, os dois é cabeça dura. Colocar na mesma casa, em um dado momento, aquilo vai dar errado. Relacionamentos precisam ser baseados em você abrir mão de alguma coisa. Existem momentos que você vai estar mais fraco, a outra pessoa vai estar mais forte, e aí é que nós vamos nos completando. Agora, quando a gente só dá de frente em um momento, isso vai dar errado. Se ninguém nunca ceder, ou sempre uma pessoa só ceder, vai dar errado, porque aquela pessoa que está cedendo sempre, em um dado momento ela vai cansar. Não, cansei, chega, não aguento mais ceder. É aí onde entra a figura do divórcio. Aí aqui nesse momento, chega a colheita, um momento talvez ápice de uma nação, de você se alegrar, né? Inclusive os hebreus, o povo hebreu, o povo de Israel, como mandamento até da parte de Deus, eles se alegravam na colheita, né? Eles bebiam vinho, faziam danças, se alegravam. Uma festa inclusive foi estabelecida pelo próprio Deus, que é a festa da colheita, chamada Pentecostes, né? Aquela figura que a gente vê lá no Novo Testamento, Atos capítulo 2, nada mais é do que a festa da colheita, né? E ali o Espírito Santo é dado sobre a sua igreja.
Aí nesse momento então, Nabal está tosqueando as suas ovelhas, colhendo o fruto ali do campo. Era o momento de assar o pão, de colher o trigo, assar o cordeiro, beber o vinho. E Nabal gostava, né, do fruto da vide, em especial do suco fermentado do fruto da vide, né? Nabal, a palavra do Senhor vai dizer que ele gostava de beber um vinhozinho, né? Até se embriagava com isso. E o capítulo 25 de 1 Samuel, se você quiser ler essa história, tudo isso que eu estou te falando está lá, né? De forma mais detalhada. Chega na sua casa e faça essa leitura rápida, que são só alguns versículos. 1 Samuel 25 nos narra justamente isso. Nabal e os seus homens fazendo uma festa. Aí quando Davi, que estava ajudando antes, dias anteriores, protegendo dia e noite, a vida de Nabal fica sabendo disso. Opa, eu preciso participar dessa festa também, ué, porque eu te protegi, nenhum mal te aconteceu. Davi pega 10 homens e manda ao encontro de Nabal. Quando chega lá, olha aí, o pessoal da transparência está ligado, hein? Pegou 10 homens e mandou lá. E aí o versículo 8 vai nos dizer justamente isso. Viemos em boa ocasião. Os mensageiros de Davi chegam com essa mensagem. Viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Nabal zomba dessa ideia. E no versículo 10 e 11, ele vai dizer assim: respondeu aos criados de Davi e disse: quem que é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, quer dizer, dos meus rebanhos, que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm. O que Nabal está falando em outras palavras aqui para os mensageiros de Davi? Davi, vem cá, eu te conheço. Quem que é você na fila do pão? Te conheço não, nunca ouvi falar da sua história. Ele se fez desentendido, porque juntamente era um homem rude, um homem cruel e um homem totalmente egoísta. Ele finge nunca ter ouvido falar de Davi. Aí ele faz até uma comparação, como Davi e os seus servos sendo fugitivos, vagabundos, que estavam fugindo do seu senhor. Escravos que fugiram do seu senhor. E Davi, né, com a cabeça bem fria que tinha nesse momento, não pensa meia vez, né? Essa palavra meia nem existe, mas não pensa meia vez, nem 2 vezes ele pensa. O versículo 12 vai nos retratar. Ele dá uma ordem aos seus 600 homens: peguem as suas espadas. E naquele momento ele monta um bando de homens armados para sair ao encontro de Nabal, dos seus homens, e matar e destruir todo mundo, inclusive até as crianças. E aí, no caminho disso, surge justamente a esposa de Nabal, Abigail. Mas antes, Davi ele é tomado por essa raiva que eu disse agora há pouco. Muitas vezes as crises, as injustiças que sobrevêm com a nossa vida. Eu não merecia passar por isso. Na verdade eu merecia o contrário. A recompensa que eu tinha que ter nesse momento era outra. Era participar da festa. Era participar da colheita. Mas o que está vindo sobre a minha casa é uma coisa diferente. E Davi, com esse sangue nos olhos, sai com seus homens, né? E os homens saem com uma frase. Davi no versículo 22 vai dizer o seguinte: que Deus me castigue, né? Que Deus castigue Davi e que faça com muita severidade, caso até amanhã, olha o tamanho da raiva de Davi, caso até amanhã eu deixe um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. O que Davi está falando? Eu vou matar todo mundo agora. Não vai sobrar nem os meninos pequenos, nem criança eu vou poupar. Vai morrer todo mundo agora. E aí é justamente nesse cenário que surge Abigail. E enquanto Nabal é bruto, enquanto Nabal é egoísta, mesquinho, Abigail justamente é o contrário disso. A palavra do Senhor vai nos dizer, no versículo 3 de 1 Samuel 25. Ela era uma mulher boa de entendimento, em algumas versões vai dizer sábia, né? Uma mulher boa de entendimento e formosa. Quer dizer, Abigail ela era inteligente e bonita. Combinação perfeita. Principalmente para atrair a atenção de algum homem. E é nesse momento que Abigail começa a colocar essas duas funções dela para entrar em ação: a sua beleza e a sua inteligência. O que Abigail vai fazer? Ela reúne presentes, não fala nada com Nabal. Um dos servos de Nabal corre lá para Abigail e fala o que tinha acontecido. Olha, Nabal falou assim para Davi. E eu sei que Davi, eu conheço ele, ele vai vir aqui ao nosso encontro, vai acabar com a gente. A nossa casa vai ser destruída agora. Nesse momento Abigail então reúne presentes e sai correndo ao encontro de Davi. Justamente para se colocar como uma barreira entre a destruição iminente e a sua casa que estava prestes a ser destruída. Versículo 18, se você puder acompanhar comigo. Olha o tanto de coisa que Abigail vai preparar. E fez ela 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos.
Agora imagina essa cena, irmãos. A mulher, além de ser bonita, ela cozinha bem. Um exército é formado pelo quê? Responda para mim. O que forma o exército? Homens. Nada atrai mais atenção do homem do que uma mulher bonita e que cozinha bem. É a combinação perfeita. Abigail era a combinação perfeita para parar não só uma pessoa, que era Davi, mas um exército inteiro. E ela usou a sua sabedoria para isso. Aí quando ela chega ali, intercepta Davi, versículo 24, ela vai dizer: Ah, Senhor meu, preste atenção nessa figura agora, irmãos. Minha seja a transgressão. Quer dizer, a culpa é minha, Davi. Eu estou assumindo a culpa aqui do meu esposo. A culpa é minha. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da sua serva. Abigail em nenhum momento defende Nabal, ou de alguma forma tenta justificar, pedindo a justiça, até mesmo dali da parte de Davi, não. Ela chega em Davi pedindo por perdão, clamando por perdão. E algo interessante que a Abigail vai falar, ela aceita e assume a culpa de algo que não era dela. Ela não tinha responsabilidade disso, mas ela assume a culpa de Nabal. No versículo 28, isso fica tão nítido que ela vai dizer: perdoa, pois, a tua serva essa transgressão. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ela entrega os presentes para Davi, entrega essa comida e fala: olha, Davi, não faça isso, porque senão o remorso vai vir no seu coração. Você vai derramar sangue até de pessoas inocentes e você vai sentir culpa depois. Depois que tudo isso passa, Davi então coloca as coisas no lugar ali, repensa a sua ação. E no versículo 32 ao 35, eu queria te convidar para ler juntamente comigo a fala de Davi. E disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o seu conselho. Bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a sua face. A palavra do Senhor vai nos dizer que no outro dia, quando as coisas se assentam, se acalmam, Abigail então, com a sua sabedoria, que era uma mulher inteligente, ela vai e conta a Nabal. Depois que a embriaguez, porque Nabal estava embriagado, passa de Nabal, ela fala: olha, isso iria acontecer. A palavra do Senhor vai nos dizer que Nabal entrou em choque, né? O coração dele entrou em choque ali naquele momento. Ele levou um susto com isso aqui, ele ficou paralisado. Essa expressão que a palavra do Senhor diz. E ele ficou paralisado como uma pedra. 10 dias se passam disso aqui e o próprio Senhor, preste atenção nisso, irmão. A gente precisa aprender essa realidade da nossa vida de uma vez por todas. Porque muitas vezes nós dizemos que o nosso Deus é o Yahvé Tsekenu, aquele que faz justiça. Mas a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. 10 dias se passa desse episódio e o próprio Deus se incumbe de trazer aquilo que Nabal merecia. Ele morre. A palavra do Senhor vai dizer, e ele, versículo 37 e 38, e ele foi ferido. Aí Davi então agradece a Deus por sua justiça, fica alegre com essa situação. E Davi, bobinho que era, né? No mesmo momento que ele sabe da notícia da morte de Nabal, 10 dias depois, ele manda mensageiro e fala: olha, Abigail, eu quero casar com você, vamos casar agora, né? Você é bonita, vamos dar tudo certo aqui. E ele pega a Abigail como a sua esposa. Mas contei toda essa história para que a gente possa entender um princípio muito importante, que é transmitido através da história de Abigail, nesse momento aqui. A beleza, ela pode vencer a violência. A mansidão pode vencer a violência. Porque é justamente o poder que a humildade tem. Quando Salomão, filho de Davi, que aprendeu com o seu pai e consequentemente já na sua idade avançada, já tinha passado por muitas experiências, escrevendo Provérbios, capítulo 25, versículo 15, Salomão vai dizer o seguinte: a língua branda quebra até os ossos. Quando Salomão está usando essa analogia, que a língua branda quebra até os ossos, a gente pode comparar os ossos aqui com uma figura de uma pedra, algo quase difícil a ser transposto, passado. É difícil demais, Montarcísio. E é justamente essa figura que Salomão usa. A humildade, a língua branda, ela quebra até o coração que seja como uma pedra, como o de Nabal, né? Poderia ter sido quebrado. E Davi, naquela raiva toda, foi amolecido pela humildade de Abigail. Aquela ira que estava tomando conta do coração de Davi foi tornada em mansidão. E o ensinamento principal que Abigail vai nos passar, irmãos, é justamente esse:
a maldade pode ser vencido pela bondade. Eu vou repetir isso mais uma vez no seu coração. A gente precisa carregar isso para a nossa vida. A maldade pode ser vencido pela bondade. A gente olha pela nossa situação. A gente olha para a nossa situação. Muitas vezes pessoas fazem o mal para a gente. Você é ser humano como eu sou, eu sei, irmão. Eu sei como é que você pensa também. Eu tenho a mesma cachola que você. O mesmo cérebro que rege a sua vida, rege eu também. Bom, a vontade é de pegar no pescoço do ser humano assim, né? Oh Deus, me ajuda. Mas a gente precisa começar a exercer a bondade. Jesus venceu o mal com a bondade. Jesus venceu o império das trevas com a humildade. Jesus só foi capaz de subir em uma cruz, enfrentar os cuspes, enfrentar a rejeição, toda aquela maldade, porque Ele era um ser bom. Nós só conseguiremos, irmãos, vencer as injustiças que muitas vezes advêm através dos revólveres que a crise muitas vezes coloca contra as nossas vidas, pela bondade. É esse o ensinamento máximo que Abigail nos passa. A maldade pode ser vencido pela bondade. A teologia, ela usa uma figura, uma palavra, que trabalha com tipos de Cristos. E nós temos várias tipologias de Cristo no Antigo Testamento. Abigail é uma dessas figuras. Um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Uma prefiguração de Jesus. Jesus, Ele permitiu que o céu castigasse pelo nosso erro. Preste atenção nisso, irmãos, que isso vai fazer muito sentido. A história de Abigail para mim e para você. Jesus, Ele permitiu que a raiva de Deus fosse desviada nele. Aquilo que era para mim e para você, Jesus assumiu. A culpa era de Nabal, mas Abigail vai até a presença ali de Davi, para dizer: Davi, não faça isso, eu assumo a culpa, me perdoa, eu levo essa culpa, mas não faça isso ali com aquela pessoa. Foi isso, exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Quando Paulo está escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele vai dizer: porque há um só Deus no céu, e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho. A primeira finalidade de Jesus, irmãos, que se deu por mim e por você, e se fez mediador, desviou a ira de Deus para Ele, a ira que era para mim e para você, foi para servir de testemunho, para que assim como eu fiz, vocês também façam com aqueles que cometam injustiça contra a sua vida. Amém, aleluia. Cristo, irmãos, Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver. Ele levou o castigo que nós não poderíamos levar. Sabe para quê? Para trazer a esperança, que é uma esperança irresistível. Para trazer uma vida nova ao nosso coração, e para que realmente a gente pudesse entender aquilo que Deus vai dizer através de Isaías, capítulo 53, versículo 6, a parte final ali do versículo: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe o que Deus fez com Cristo Jesus? Olha para mim, por favor, irmãos. Sabe o que Deus fez com Cristo Jesus? Ele tratou o seu filho inocente como se fosse a raça humana culpada. Ele tratou Abigail como sendo um Nabal. Foi isso que Deus fez em Cristo Jesus por mim e por você. Agora a pergunta de toda essa história para mim e para você: será que eu e você, com todo esse amor que nós entendemos que foi revelado em Cristo Jesus, com toda essa bondade que Cristo Jesus fez por mim e por você, assumiu a nossa culpa, será que eu e você conseguimos assumir e amar uns aos outros? Será que mesmo tendo sido perdoados em Cristo Jesus, nós conseguimos perdoar uns aos outros? Irmão, ouça isso que eu vou te dizer agora. O maior obstáculo na vida de muitas pessoas hoje é justamente não exercer o perdão. Sabe por quê? Toda vez que você não perdoa alguém, não só você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus, porque você está idolatrando aquela pessoa está ocupando o seu sentimento, aquela pessoa está ocupando a sua mente, você idolatra aquela pessoa, você coloca ela numa posição acima de todas as coisas. Não só você idolatra, como você também se torna não digno do perdão de Deus. Se eu não consigo perdoar quem cometeu uma injustiça contra mim, por que eu sou digno do perdão de Deus? Essa é a grande pergunta que eu e você precisamos carregar. A gente precisa fazer como Davi fez, ou melhor dizendo, como Abigail fez. Davi fazer.
A única maneira, irmãos, de nós vencermos a maldade de pessoas contra nós, e até mesmo a nossa própria maldade, porque o nosso coração é inclinado ao mal, é justamente parar para encarar, não Nabal, não as pessoas que fazem o mal contra nós, mas para olhar Abigail. Não olhar para as circunstâncias adversas que vêm, para as injustiças que são cometidas contra a nossa vida, mas parar para encarar, olhar o nosso mediador. A única maneira de vencermos a maldade que muitas vezes pessoas cometem contra nós, é olhar para o nosso mediador, é olhar para a nossa Abigail. A palavra do Senhor vai nos dizer através do apóstolo Paulo em Romanos 12, 21. Eu imagino Paulo escrevendo para Romanos usando justamente essa palavra: meus queridos, meus irmãos amados, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aí talvez alguém diga aqui essa noite: pastor, isso é impossível, eu não consigo, eu tenho estupim curto, eu sou como Pedro. Na hora que Malco vem para prender Jesus, eu já arranco a espada e meto ali na orelha de Malco e corto. Quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. A única maneira de você vencer o mal com o bem é fortalecendo-se no Senhor. Você pode dizer isso comigo? Fortaleça-se no Senhor. Repita isso, irmão. Fortaleça-se no Senhor. Davi aprendeu a fazer isso em uma determinada situação na sua vida. E aqui eu já quero, nesse segundo ponto, caminhar para a nossa conclusão essa noite. Em um determinado momento, que a crise chamada Saul derrotaria, ou Davi pensou que derrotaria ele, chegou, ele aprendeu a confiar no Senhor. Mas antes disso, quando Saul está perseguindo ele cansado, não só cansado por estar fugindo, nesse momento Davi estava em uma caverna chamada Caverna de Adulão, fugindo ali. Não só por fugir, como eu disse agora há pouco, ele estava sustentando 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas aproximadamente, dependiam de Davi para comer. Irmão, se já é difícil, você que é pai aqui, né? Ou mãe também, que ajuda no sustento lá da sua casa, já é difícil você manter 2 criancinhas pequenas, imagina você ter que manter 1.000 pessoas. Às vezes a gente quer criticar Davi também, mas o homem estava exausto, estava num grau de cansaço que é até difícil a gente entender isso aqui. Mulheres, crianças, tudo dependendo de Davi. Só que Davi teve nesse momento uma visão limitada, e ele passou mais uma vez, na sua fragilidade, a olhar para Saul. E isso fica visível quando a gente vai lá para 1 Samuel 27, capítulo 1. Olha o que Davi vai dizer, irmãos: algum dia serei morto por Saul. A esperança de Davi aqui nesse momento tinha completamente ido embora. Davi fica sem esperança. E perceba, irmãos, olha para mim por favor, em nome de Jesus. Quando nós perdemos a esperança, fica muito fácil nós nos atentarmos às crises e esquecermos de Deus. Foi justamente isso que Davi fez. Ele concentrou-se em Saul. Quer dizer, Saul vai me matar. Davi se esqueceu das promessas, se esqueceu da unção que estava sobre ele. Saul vai me matar. Grave essa frase que eu vou te falar agora. E se necessário for, irmãos, coloque ela em letras garrafais, letras maiúsculas no seu coração. Tudo aquilo que ocupa a sua mente governa a sua vida. Eu vou repetir para você. Tudo aquilo que ocupa a sua mente governa a sua vida. Tudo que ocupa a nossa mente de alguma maneira vai nos dominar. As nossas ações vão estar limitadas àquilo que está ocupando o nosso pensamento. Se é a crise, eu vou ficar dominado pela crise. Se o álcool ocupa a minha mente, eu vou ser dominado pelo álcool. Se a saída de um conflito lá no casamento que eu estou vivendo, né, está ocupando a minha mente, não, é só o divórcio, é só o divórcio. Se isso está ocupando a minha mente, eu vou ser dominado pelo divórcio e vou ceder ao divórcio. E assim por diante em todas as áreas da nossa vida. Se às vezes eu carrego uma mágoa ou uma tristeza por uma ferida que foi aberta por alguém lá atrás, e isso feriu meu coração, aquilo ou aquela pessoa vai me dominar. A minha vida vai estar dominada por aquela pessoa. Eu conheço pessoas antigas na fé, que lá atrás tiveram a sua fé machucada, a sua vida com Deus, às vezes por aquele pensamento que a igreja infelizmente tinha, né, de querer dominar a vida das pessoas em alguns sentidos, e até hoje nunca mais conseguiram exercer vida com Deus, porque tudo que ocupa a minha mente vai dominar a minha vida. Mas eu acho interessante essa verdade que nós precisamos suscitar aqui essa noite. Se Jesus, a estrela da manhã, ocupa a minha mente, por mais que eu passe em dias nublados, o sol da justiça vai estar sempre iluminando lá dentro da minha vida.
Essa é a verdade que eu e você precisamos suscitar. Se a graça encarnada, se aquele que é o alfa e o ômega, se o bom pastor ocupa a minha mente, eu posso passar pelo vale, mas eu passo dando glória a Deus, porque eu sei que nenhum mal vai me suceder, porque o meu bom pastor está guiando os meus passos. Deixa eu te perguntar, irmão, o que está ocupando a sua mente hoje? Pare um segundo. Eu não sei se você está aqui realmente de alma, coração, ou se nesse momento da mensagem o seu pensamento está longe daqui, mas volte aqui agora. O que está ocupando a sua mente hoje? Pense aí. O que está ocupando a sua mente hoje? Hoje. Nesse momento que estava ocupando a mente de Davi, era Saul. E foi justamente por Saul ocupar a mente dele que se sentiu fraco, sem esperança. Eu vou morrer. Em outros episódios, quando a gente para observar a vida de Davi, ele sempre consultava o Senhor. Davi era uma pessoa que eu até costumo dizer que ele tinha o número de Deus na sua descagem rápida do celular. Davi nunca deixava de consultar a Deus. Isso fica muito nítido em algumas passagens, e eu separei algumas delas. 1 Samuel capítulo 23, 2. Quando contra os filisteus, Davi vai consultar o Senhor. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, quando ele é atacado lá numa aldeia chamada Ziclag, ele pergunta a Deus: Deus, é para mim subir contra os amalequitas? O Senhor vai dar vitória para mim contra os amalequitas? Ele consultou o Senhor. Quando Saul morre, agora já em 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, a primeira coisa que ele faz é consultar, orar o Senhor. Davi sempre fazia isso, mas nesse momento ele não conversou com Deus, ele não perguntou o que fazer para Deus, e muito menos pediu conselho, preste atenção aqui, irmãos, e muito menos pediu conselho aos seus bons conselheiros, porque Davi tinha bons conselheiros, pessoas que o ajudavam em suas adversidades. E esse capítulo 27 de 1 Samuel nos narra justamente esse episódio. Ele não conversa com Deus, ele não consulta o Senhor, e muito menos nenhum conselheiro. Ele se esquece totalmente, nesse momento, que Samuel já havia derramado o azeite da unção, falando: Davi, você vai ser o próximo rei de Israel. Irmãos, e fica fácil, por favor, olha para mim, fica fácil a gente se esquecer daquilo que Deus disse, quando a nossa mente está concentrada naquilo que eu e você não podemos fazer. Saul era o rei de Israel, um homem poderoso, que tinha um exército grande. Eu vou morrer, as minhas finanças vai ficar destruído. O pastor falou: e agora? Que o diesel vai subir, então quer dizer que eu ganhando esse tantinho aqui, como é que vai fazer? Estou citando um exemplo, isso vale para tudo na nossa vida. A gente precisa aprender, irmãos, que se Deus já derramou o óleo da unção sobre as nossas vidas, eu vou chegar no lugar onde Ele falou. Pode se levantar não só pessoas querendo o nosso mal e querer ver a gente para baixo. Irmão, pare de achar que inveja te derruba. Homem de Deus, mulher de Deus, não é dominado por essa superstição, olho gordo, inveja. Isso não tem poder contra você. Paulo, quando está escrevendo uma das suas cartas aos Coríntios, ele vai dizer: olha, agora aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você é nova criatura. Aquilo que domina o mundo já não mais domina o seu coração. Pare com isso. Mas não só as pessoas, mesmo que Satanás, irmãos, arquitete um plano muito bem elaborado contra a sua vida, Deus tem promessa para você. Se você não deu glória a Deus, eu vou repetir para você melhorar o seu culto. É o seu culto que você está fazendo aqui para Deus. Ainda que Satanás se levante contra você e contra a sua família, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua casa. Aleluia. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Davi partiu do lugar onde ele estava. Ele sai do lugar onde ele estava. E naquele momento Saul deixa de buscar a morte de Davi. Para de procurar. Para de caçar Davi, né? Só que veja o que Davi faz. A gente faz isso toda hora. Quando vem o desespero, a gente toma qual é a palavra que eu quero, irmão? Você toma decisões. Você toma decisões precipitadas. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Muitas vezes. Foi isso que Davi fez. Ele pega todos os seus homens, pega mulheres, pega crianças e vai para a terra do inimigo. Davi se alia, faz aliança com o inimigo. Ele vai lá para Gate. Lá na cidade de Gate tinha um rei chamado Ax. E é isso que Davi faz. E naquele momento, preste atenção nisso que eu vou te falar. Naquele instante Davi sente alívio na sua alma.
Ele sente alívio. Ele fica lá por 16 meses. 1 ano e 4 meses. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele fica lá. Mas, apesar, irmãos, de muitas vezes o território do inimigo nos trazer alívio, ouça o que eu vou te dizer agora. É sempre um alívio temporário no território do inimigo. Sabe por quê? Eu ouvi essa frase de uma pessoa muito simples. E eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Batista, lá do Parque da Colina. Lembra, negão? Ele disse o seguinte: irmão, falava tudo errado, né? Nem tem, eu acho que o ensino fundamental. Mas ele disse o seguinte: o diabo empresta, Deus ele dá. E é justamente isso que Satanás faz. Ele proporciona um alívio, mas é temporário, porque ele só empresta. Ele empresta muitas vezes uma paz química para você. E às vezes essa paz química vem em vícios, de diversas maneiras. Vícios, imagine qualquer tipo de vício, uma paz química, um alívio temporário, que você esquece dos problemas, que você esquece da perseguição, que você esquece da crise, e por um momento a sua mente se vê livre dos problemas. Foi isso aqui que Davi está vivendo nesse momento. Sabe, irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas, não poucas, dependentes de remédio. Dependentes de remédio, até para amanhecer, ou para dormir, ou para em um momento ter uma alegria no coração, ou para se acalmar, que quando aquela pessoa não toma aquele remédio, ela fica um pouco mais eufórica, as suas emoções ficam descontroladas. Um alívio temporário. É isso que Satanás quer fazer com a minha alma, com a sua alma, uma paz química. Mas eu amo a ideia que Jesus veio trazendo uma mensagem dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas aqui nesse momento, irmãos, Davi estava preso no território do inimigo. E eu já estou terminando. Provérbios, Salomão escreve algo, capítulo 14, versículo 12 e 13. Há caminho que para o homem parece ser direito ou reto, mas o fim dele é a morte. Até no riso o coração sente dor. Olha só, irmão, isso aqui é muito forte. Falava do coração domingo, né? Às vezes a pessoa está rindo, mas por causa que o caminho que ela tomou para a sua vida, ela sente dor no coração. Decisões. E o fim da alegria é tristeza. E aí Davi faz isso, se esconde lá no território do inimigo. Ele se vende. Quando ele chega na presença desse rei chamado Ax, capítulo 27, versículo 5, ele vai falar: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar nas tuas cidades, para que ali eu habite. Pois por que razão habitaria o teu conservo contigo na cidade real? Aí o que Ax faz? Ax faz: não, tudo bem, vem para o nosso lado aqui, para o lado dos filisteus, mas vai para uma aldeia, Ziclag, pode estabelecer você e toda a sua família, todo o seu exército lá em Ziclag. E aí, irmão, começa tudo a dar errado na vida de Davi. Aí Davi começa a mentir, Davi começa a usar da mentira. Aques falou o seguinte: ó, com uma condição, eu vou te dar a cidade, mas você pode ficar aqui com outra condição. Você precisa se voltar contra o seu próprio povo. Você precisa matar o povo hebreu. Eu preciso de você para isso. Porque Aques também não era bobo. Só que aí Davi passa a mentir. Aí ele começa a matar. A palavra do Senhor vai nos dizer, versículo 8 e 9 de 1 Samuel 27. E subia Davi com seus homens e dava sobre os Jesuritas, os Gersitas, os Amalequias. E Davi feria aquela terra e não dava vida a nenhum homem, a nenhuma mulher. Tomava as ovelhas, tomava as vacas e os jumentos. Davi esperto, né, irmão? E camelos, e vestes, e voltava e vinha a Aques. Quer dizer, para Aques, Davi estava do lado dele, mas na verdade ele estava se voltando contra o próprio povo que estava naquela terra. E derramando sangue inocente para encobrir a sua mentira, porque ele matava todo mundo. Naquela época a ideia era o seguinte: quando você queria dominar uma nação ou um povo, você não podia deixar nenhuma história, nenhuma memória. Porque aquela tradição oriental, até hoje inclusive é assim, essa questão da cultura de passar de pai para filho, de pai para avô, né? De pai para neto e assim por diante, a todas as gerações, é muito bem fixado na mente deles. Então quando você queria destruir totalmente a cultura, a história de um povo, você matava todo mundo, até criança. E Davi fazia isso para encobrir inclusive a sua mentira. E o que é que veio sobre a vida de Davi nesse tempo? Nada mais, nada menos do que destruição. Destruição. Uma decisão errada leva a outra decisão errada, que leva a outra decisão errada. E não somente nos afasta de Deus, como nos faz viver destruição. Não só sobre ele, né? Mas sobre os homens de Davi. E eu acho interessante, irmãos, que essa época da vida de Davi, não existe nenhum salmo datado nessa época. Quer dizer, Davi perdeu a comunhão com Deus. Porque uma
uma decisão, irmãos, tem um poder de te aproximar e colocar no colo de Deus. Entenda isso que eu estou te falando, não é de forma literal. Te colocar no colo de Deus. Mas uma decisão errada que você toma te afasta de Deus, que você perde completamente o prazer em Deus. Foi depois desse tempo que Davi ergue aquele salmo e escreve: Deus, torna-me a dar a alegria da salvação. Davi tinha perdido essa alegria. Davi tinha perdido o seu prazer na presença do Senhor. Destruição tinha vindo sobre ele. Aí, quando Davi fica sabendo que Aques, com o seu exército, vai subir contra Saul em guerra, o que ele faz? Vamos lá, vamos nos ajuntar. E da cidade que Davi estava até o campo de batalha, presta atenção, era 3 dias de caminhada. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Davi então vai, só que quando ele chega lá, os homens de Aques vai dizer: não, nós não podemos aceitar Davi, porque vai que lá no meio da guerra, Davi com esse tanto de homem, se volta contra nós vamos morrer, acabou a nossa história. Aí ele então é rejeitado pelo próprio inimigo. Perceba, né? Que é assim que o inimigo faz. Ele é rejeitado pelo próprio inimigo. Só que ao voltar, porque ele ficou 6 dias, uma semana, e quando o exército amalequita sabe que não tinha nenhum homem, só mulher e criança ali em Ziclag, vai todo mundo lá para a cidade, coloca fogo na cidade e leva todo mundo cativo. Mata algumas mulheres e crianças, e o resto que sobrou leva cativo. Quer dizer, a decisão de Davi trouxe destruição. Quando eles voltam lá para aquela aldeia, a palavra do Senhor vai nos narrar essa situação em 1 Samuel capítulo 30. Davi e seus homens choraram. Irmãos, imagina essa situação. Choraram até não terem mais força para chorar. A raiva dos homens de Davi foi tão grande que a palavra do Senhor vai nos dizer que eles começaram a pegar pedras para apedrejar Davi. Vamos matar você, Davi. Olha a situação que você nos pôs. A gente estava quietinho lá na caverna de Adulão, podia ter ficado mais um pouquinho lá. Você nos trouxe aqui para o exército, para a cidade inimiga, e como não obstante a isso, veio outro exército e matou todo mundo aqui, pôs fogo nas nossas coisas. Você vai morrer agora. E com certeza Davi era movido por um sentimento nesse momento: arrependimento. Quem de nós aqui nunca foi movido por esse sentimento? Uma decisão que a gente tomou, colocou a nossa casa em uma situação errada, colocou às vezes até a nossa própria vida em uma situação errada, e a gente fica com o coração arrependido, um coração comprimido. Porque lá na caverna de Adulão, Davi não tinha a rejeição dos filisteus, e nem muito menos a perseguição ou o ataque dos amalequitas, e todo mundo amava Davi. Mas grave isso que eu vou te falar. Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Grave isso que eu vou te falar, eu estou terminando a minha palavra. Isso só aconteceu porque Davi esqueceu de consultar o Senhor. Apesar de Davi sempre fazer isso, nesse momento de fraqueza ele não consultou, Davi não orou. Deixa eu te falar uma palavra aqui. Jamais, por favor, irmão, você precisa aprender isso. Você já bateu muito com a cabeça na parede, irmão. Jamais tome uma decisão sem antes perguntar para Deus. O grande problema nosso é que às vezes a gente toma uma decisão, não perguntamos para Deus, as coisas dão errado e depois a gente quer culpar Deus. Deus não me abençoou, mas qual foi o momento que você parou e perguntou: Deus, qual que é a sua vontade? É muito fácil a gente culpar a Deus quando não paramos para ouvi-lo. É muito fácil a gente atribuir a Deus uma decisão errada que nós tomamos quando não paramos para ouvir. Deixa eu te perguntar, como é que você se lida com a sua crise? Como é que você se lida quando a esperança vai embora, quando a alegria vai embora, quando os seus dias estão nublados, negros? Como é que você se lida com isso, irmãos? Por favor, as crianças estão voltando, não perca sua atenção, eu estou concluindo aqui agora. Como você se lida? Pastor, eu lido com as minhas crises, quando os dias estão pretos, com um frasco de remédio. Eu lido com as minhas crises, para esquecer dos meus problemas, eu vou lá para a praia, para esquecer, e às vezes eu vou lá para a fazenda, para esquecer da semana cansativa que eu tive, dos problemas que vieram sobre a semana. Eu preciso ir para a fazenda toda semana, porque lá eu esqueço daquilo que aconteceu na minha vida. E às vezes as pessoas podem até dizer, são tratamentos que revigoram a mente, e até certo ponto, irmãos, revigoram a mente. Mas será mesmo que revigora a nossa mente? Será mesmo que traz descanso para a nossa alma? A gente precisa, irmãos, aprender, como Davi, que lá em Gate, lá na terra do inimigo, a gente não tem nenhuma solução. Na verdade, a única solução para mim e para você é orar. A única solução é orar. E existem momentos na nossa vida que a gente precisa literalmente parar
fisicamente. Às vezes a gente carrega aquele conceito da palavra oração, né? Orar mais ação, não basta só orar, tem que ter ação. Mas escute aqui em nome de Jesus, existem momentos que não tem que ter ação nenhuma. A ação que você tem que ter é dobrar-se aos pés de Jesus e dizer: Pai, eu não sei como fazer mais, eu não sei qual decisão tomar. Os meus olhos estão toda hora querendo olhar para a esquerda e ver que está vindo alguém ao meu encontro, uma crise, um problema, mas eu quero olhar para o Senhor, me ajude. Eu não quero sair da caverna de Adulão e ter que ir para a terra de Gate, não. Eu quero ficar na sua presença, eu quero permanecer, eu quero prevalecer. Parar para escutar a voz de Deus. Essa é a solução que eu e você precisamos, irmãos. E sabe que existe uma verdade? Escute isso que eu vou te dizer. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus vai nos dizer uma verdade imutável: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No versículo seguinte, versículo 29, ele até termina o versículo dizendo: e concederei descanso para as vossas almas. É essa a verdade que o Senhor Jesus quer estabelecer contra a nossa vida. Davi negligenciou o conselho não só de Deus, mas Davi negligenciou um bom conselho. Irmão, não seja estúpido. Não pense que você não precisa de ninguém, não precisa consultar ninguém. A gente trabalhava aqui ontem com as pessoas que servem na nossa igreja, e infelizmente o mundo tem sido dominado por essa mentalidade: eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida, eu não devo ser submisso a ninguém, eu não preciso pedir opinião de ninguém, nem conselho de ninguém, eu dou conta de resolver meus problemas. Tem hora que precisa ter essa ação, mas eu digo para você que 99% das vezes você precisa de um bom conselho. Salomão vai nos dizer lá em Provérbios capítulo 15, versículo 22: os planos fracassam, escute isso, irmão, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você precisa tomar uma decisão importante, tome conselho, irmão. Sabe, o mesmo Salomão vai dizer que a soberba precede a queda. Você quer fazer como Davi nesse momento e cair para os amalequitas, ter a sua casa incendiada pelo inimigo, ter a sua vida sem paz, não consulte ninguém, e muito menos esqueça-se de perguntar ao Senhor. Sabe, às vezes é bom a gente encontrar pessoas que simpatizam com a nossa dor, e só simpatizam, tá, irmãos? É difícil alguém ter empatia. Eu vou um pouco mais profundo. A única pessoa que tem empatia para com você chama-se Jesus, que se colocou no seu lugar. O resto, irmão, muitas vezes é só historinha, só um teatro. Às vezes a gente está preocupando ou procurando em pessoas simpatizantes, mas o que você precisa, irmão, não é de pessoas que vão simpatizar com a sua dor. Você precisa de direção, e direção só vem em oração. Eu vou repetir: direção só vem através da oração. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar nesse momento com uma palavra, com uma história que aconteceu em 1952 com uma nadadora chamada Florence Chadwick. Ela cometeu um erro justamente por não pedir conselhos a ninguém. Existe uma região ali na costa oeste, eu confundo na verdade, né? Como é que é? Leste é do lado direito, né? Olhando de baixo para cima. Eu sempre confundo isso, irmão. Me ajuda alguém bom de geografia aí, né? Oeste do lado direito e leste do lado direito, então oeste. Na costa oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia, existem algumas ilhas, e o nome dessas ilhas se chama Catalina, próximo ali da Califórnia. E essa menina, antes de tomar algum conselho, ela por si só fala: não vou nadar. E dá alguns quilômetros, na verdade aproximadamente 17 horas dessa ilha até a praia, né? Até a costa mesmo, lá da Califórnia. 17 horas nadando. Só que em dias nublados o mar fica um pouco mais revolto e a natação fica mais difícil. E ela esqueceu de consultar qualquer pessoa que fosse um pouco mais conhecedora desse assunto. Depois de 15 horas, faltando aproximadamente 2 horas, os músculos delas começaram a dar câimbras. E eles não estavam marcando o tempo ali naquela época, na verdade não se sabia que era esse tempo de 18 horas aproximadamente.
Na verdade, ela foi uma das primeiras pessoas que tentou fazer essa façanha naquele instante. E depois que ela começa a ter cãibra, eu não sei se você já nadou com cãibra, a determinação dela foi lá embaixo, quer dizer, vou parar por aqui, acabou. E com certeza ela saiu com um bote, né? Tinha pessoas com um bote ao lado dela. E naquele momento, a mãe dela estava ali no bote salva-vidas, ela falou, olha, vou parar por aqui. A mãe dela injetou um pouco mais de ânimo ainda no coração dela e falou, não, minha filha, vai mais um pouco, fica mais um pouco, nada mais um pouco. E ela ainda tentou nadar mais um pouco, insistiu. Só que depois de algumas braçadas a mais, ela realmente, gente, não, parou, acabou, não consigo mais, eu estou exausta, não consigo nadar mais. Depois que ela entra ali naquele bote, eles dão mais algumas remadas à frente, e quando o templo, a neblina e a névoa que estava, sai, eles conseguem ver que eles estavam aproximadamente 800 metros da praia. Quer dizer, ela estava a algumas braçadas para chegar na praia. Mas como ela não tinha tomado conselho com ninguém, ela desistiu daquilo que ela tinha proposto para fazer. Qual que é a moral dessa história aqui dessa mulher? Comece, irmão, olha para mim aqui em nome de Jesus. Comece a olhar para a costa que te está te esperando. Comece a olhar para a praia que está te esperando. Sabe, às vezes as crises trazem neblinas que a gente não consegue ver um palmo à frente nossa. Névoas intensas que a gente não consegue ver. Crises profundas. Comece a ir um pouco além dessa visão que você está tendo agora nesse momento. Por quê? Porque atrás desse contratempo, depois de poucas braçadas mais, está a sua linha de chegada. Deus já estabeleceu o trono para você sentar. Assim como havia estabelecido sobre a vida de Davi, não olhe para Saul que está te perseguindo, não olhe para a névoa que está na sua frente, mas entenda que depois de alguns metros, Deus já te mandou a resposta. Talvez nesse exato momento, irmão, por favor, talvez nesse exato momento, assim como na figura lá de Daniel, quando está orando, a resposta já tinha sido enviada, através do mensageiro dos céus, o anjo Gabriel, mensageiro de Deus. Talvez nesse momento hoje, dia 12? 13, dia 13 de abril de 2022, Deus já falou para Gabriel, Gabriel, pegue a trombeta, vai lá ao encontro do meu filho, porque chegou a resposta para ele. Mas não pare de nadar, irmão. Não pare de nadar, não desista agora. Continue um pouco mais nadando. Transmita graça a outras pessoas um pouco mais. Fale de Jesus um pouco mais. Encoraje alguém um pouco mais. Foi nesse momento aqui, lá no meio da ruína de Ziclag, que Davi aprendeu que ele precisava se fortalecer no Senhor. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que ele encontrou força no Senhor. Capítulo 30, versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Curva a sua cabeça nesse momento. Curva a sua cabeça nesse momento. Com seus olhos fechados, nós vamos orar agora. A palavra da parte de Deus para você essa noite é que você já está chegando na sua praia. E se você já está dando cãibra nos seus músculos, se os seus braços já estão cansados de nadar, a força da parte de Deus para sustentar os seus músculos. A força aqui essa noite da parte de Deus para sustentar os seus músculos. Mas se fortaleça no Senhor. Jesus, nós somos fracos, nós somos incapazes, nós não somos autossuficientes. E a grande verdade, ó Deus, é que se nessa noite nós pensássemos que fôssemos autossuficientes, nós não estaríamos aqui na sua presença, clamando ao Senhor por misericórdia. E a nossa oração nesse momento é justamente isso, nós clamamos por misericórdia. Fortaleça os nossos músculos, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, ver além do nevoeiro, além da neblina, além das crises. Ajude-nos a ver além das nossas limitações, além da nossa falta de fé. Deus, renove a fé nesse coração aqui essa noite. Espírito Santo, a mesma fé que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, eu ministro aqui, meu Deus, na vida de cada um dos seus filhos que aqui está. Coloque uma fé inabalável, uma fé indestrutível, uma fé que não olha para os problemas, mas olha para as promessas do Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e nós não fazemos menção de homem algum, mas fazemos menção do Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Jeová Jireh, o Deus que nos dá provisão, principalmente em momentos de aflições. E nós confiamos, ó Deus, e não só confiamos, mas dependemos dessa provisão. Nós rogamos a Ti, Espírito Santo de Deus,
leve essa nossa oração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba vigor e graça da parte de Deus essa noite, em nome de Jesus. Eu ministro uma força do céu sobre você. A mesma força que fez Davi se fortalecer na sua fraqueza, ela vai tomar o seu coração, que essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça